Bom dia, bom dia. Então, pessoal, vamos começando aqui. Para quem ainda não fez o check-in, a gente vai botar mais uma vez o QR Code e o link para quem está chegando. Então, quero dar aí as boas-vindas. Mais um minutinho a gente já vai começar. Mas a pergunta que a gente quer saber é o que vem à sua mente quando você pensa em ser mulher? Né? A gente colocou aí já com essas aspas, porque a gente vai ver que isso é bem abrangente, é bem subjetivo, tem várias interseções, mas coloca aquilo que vem na sua mente assim que a gente perguntou isso, assim. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho, vamos ver se vai aparecer os resultados. Então vamos lá, por enquanto, o que apareceu? Ser mulher é resistir, ser mulher é ter excesso de demandas, é encarar desafios profissionais não equânimes, ter sempre a dúvida entre a maternidade e a carreira e suportar o ônus de ser multidisciplinar. Intensa essa. É fazer tudo que se propõe, além do que dita a sociedade, além do que é nos imposto, do que nos é imposto. Ser potência e ser plural. Ser mulher é ser sobrevivente e resiliente. É um alegre desafio. Sou feliz por ser mulher, mas todos os dias temos situações que precisamos enfrentar por ser mulher. Ser força é a força de fazer acontecer com carinho e intuição, escutar o coração. Ser um misto de sensibilidade e força, ser origem de vida, saber que temos muito a desbravar sobre os espaços que merecemos. Papéis e responsabilidades impostos ao nascer. Então, isso aqui é só algumas das respostas assim que vocês trouxeram quando a gente perguntou o que é ser mulher. Para quem está chegando, tem um link ali no chat que vocês podem responder, se quiserem também contribuir. Aqui surgiu um novo: ser intuitiva, ser força, ser unida e ser coletiva. Então, tudo isso é a nossa própria percepção de ser mulher, né? E por que a gente está trazendo esse assunto e explicando, assim, um pouquinho do motivo, assim, pelo qual a gente resolveu trazer esse assunto que é tão importante. Então, a gente está vivendo agora esse março, né, que está sendo chamado ali no mês das mulheres, a partir do Dia Internacional da Mulher. Eu já vou passar a bola para a Marina, que é a nossa especialista em gênero, que vai falar um pouco mais sobre isso, né, da onde que veio esse movimento, da onde que veio essa data. Mas a gente entendeu que era preciso não só falar disso no dia específico, né, no Dia Internacional das Mulheres, e aí foi assim que surgiu a ideia de fazer esse webinar. Então, todas nós, mulheres da WeFlow, as que estão atuantes, a gente tem outras 3 mulheres que estão no nosso conselho, né, que estão aí nos representando, daqui a pouquinho a Alessandra vai estar representando essas conselheiras, que a gente puxou esse assunto. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, vou para quem ainda não nos conhece, né, vou nos apresentar rapidamente, né, o que é o WeFlow, e a partir de qual lugar, né, que a gente fala, né, que a gente está trazendo esse assunto desse feminino nas organizações. Então, para quem ainda não conhece a WeFlow, a gente é uma empresa de consultoria, treinamento e experiências nessas 4 áreas de sustentabilidade, ESG, cultura e liderança regenerativa, avaliação de impacto e o que a gente chama carinhosamente de JEDI, que é justiça, equidade, diversidade e inclusão. É nesse recorte que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? Então, em cada webinar a gente sempre puxa assuntos que estão dentro dessas áreas nossas de atuação. E a gente acredita que o impacto ele é feito de dentro para fora, né? Essa nossa abordagem que a gente chama regenerativa, que é a partir da mudança de cada pessoa a gente consegue mudar organizações e assim a gente impacta ecossistemas. A gente existe desde 2014, então esse ano a gente está completando 10 anos de existência, com esse propósito de contribuir para a evolução consciente, integral e regenerativa da humanidade. Mas o que é esse regenerativo, né? Então, quando a gente olha para o mundo como ele está hoje, a gente já entende que o sistema ele chegou no limite, o sistema como a gente conhece ele, né? Então, a gente quer sair desse lugar degenerativo, onde existe uma exploração de recursos desrespeitosa, a gente está perdendo a nossa biodiversidade, degradando o solo, vendo, né, sentindo na pele as mudanças climáticas, questões de desigualdade e racismo, e a gente atua, né, nesse meio do caminho com um impacto positivo para, né, chegar nesse regenerativo que a gente quer ver manifestado, onde existe saúde e vitalidade, onde a gente respeita e está integrado com a sabedoria da natureza, onde a gente tem ecossistemas vivos, energia renovável, diversidade e inclusão, e tudo isso que a gente se propõe a fazer. E da onde veio essa ideia, assim, né, da gente trabalhar esse tema também, né, da sociobiodiversidade, não só da diversidade das pessoas, né? A gente sabe que hoje a gente vive num sistema que é baseado no patriarcado,
e que ele é egoísta, desconectado e desequilibrado. Não porque todos os homens são assim, claro que não, mas é sobre ter um modelo dominante de poder. E quando a gente está falando, né, e trazendo esses assuntos, a ideia não é substituir um modelo pelo outro, mas é integrar e entender que a gente tem, né, todos os aspectos dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós, né, esse masculino e esse feminino que a gente já vai escutar a Marina nos explicar. Mas esse sistema patriarcal, ele levou ao tradicional capitalismo, como a gente conhece, né? Então, esse crescimento econômico a qualquer custo, eu falo que é essa coisa linear que cresce, né, sem parar, que a gente vê, assim, o lucro, né, acima de tudo. E aí a degradação ambiental como consequência. E o que a gente quer levar ao mundo é sair desse sistema patriarcal e ir para um lugar onde a gente entende e respeita essa sociobiodiversidade, né, uma realidade que seja plural, integrada e equilibrada, trocar esse capitalismo tradicional pela sustentabilidade e regeneração, né, tendo organizações com impacto socioambiental positivo, e como consequência a gente tem essa preservação ambiental, né, então não só da natureza, mas dos seres humanos, visto que a gente é a própria natureza. Então, para apresentar um pouco desse tema, quero chamar a Marina, que é a nossa especialista. Eu acabei não me apresentando, mas eu estou hoje como diretora executiva da WeFlow, né? E vou passar para a Marina, que é a nossa diretora de Relações Humanas. Marta. Quer fazer sua audiodescrição, Flá, antes de passar a bola? Minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, com os cabelos curtos na altura dos ombros, estou vestindo um casaquinho preto, atrás de mim tem uma planta e uma mandalinha, que é o símbolo da WeFlow, uma mandala azul. Marco, contigo. Boa. Obrigada, Flá, pela introdução. Bom, eu sou Marina, diretora de Relações Humanas e Diversidade na WeFlow. Tenho cabelos curtos, sou uma mulher de pele branca, estou usando óculos e uma blusa laranja com um colar verde, com alguns detalhes. Boas-vindas para todo mundo. Bem interessante, né, as respostas ali do check-in. E me fez pensar em várias coisas, assim, né, enquanto eu lia as respostas, e o quanto muitas vezes a gente precisa tanto ser forte, né, e aí a gente traz isso como uma definição nossa, assim, né, porque é muito necessário ser resistente, ser resistência, ser forte, né, enquanto mulher, num mundo patriarcal, né, desequilibrado, como esse que a Flá falou. E foi essa força, né, que lá atrás, essa necessidade de força, que lá atrás fez com que a gente tivesse uma revolução, né, uma greve em uma fábrica lá em 1908, que deu origem depois ao 8 de março, né, que foi instituído pela ONU oficialmente só em 1975. Então são duas coisas assim que a gente fica, que a gente para pensar o quanto demora para as coisas acontecerem, né, para a gente ser reconhecido oficialmente, para as coisas avançarem e se institucionalizarem. E se a gente for pegar 1908, né, ou 1975 ao longo da história do mundo, é um espirro, né, gente? Assim, essa história toda que a gente está olhando na nossa tela ali, ó, 1827, meninas são liberadas para frequentar escolas. Gente, né? Caramba, né? O quanto a gente tá chegando depois, assim, tudo, porque não tem espaço, a gente tenta entrar, né, e não tem espaço. E aí, enquanto as mulheres brancas estavam lá lutando pelo direito ao voto, ou pelo direito ao trabalho, as mulheres negras estavam trabalhando para não ter que trabalhar, para poder ficar com as suas famílias até hoje, né, com jornadas duplas, triplas, né, se a gente for pensar no contexto socioeconômico brasileiro racista, né, que coloca as mulheres negras numa posição socioeconômica que é extremamente violenta, né, aqui no Estado brasileiro. E aí a gente vai vendo a evolução ao longo dos anos ali. Então, sim, a gente avançou para caramba, né? A gente conseguiu muito, a gente teve muitas conquistas ao longo dos anos, dos últimos anos, principalmente. Acho que quando a gente começa, com certeza podemos, Natana, compartilhar a apresentação. E aí a gente vê que mais recentemente, né? Então a gente consegue se conectar mais, a gente consegue criar redes mais fortes e a gente avança mais, né? Então a gente falou ali sobre coletividade, alguém colocou coletividade, né? Mulheres unidas ali, o coletivo, e a gente entendendo que dentro dessa pluralidade tem várias mulheres diferentes, com demandas diferentes, né? Isso é importante reconhecer.
a gente vai avançando cada vez mais, né? Então, agora, mais recentemente, né, depois de 2016, também surgiu a lei do assédio, a gente conseguiu a lei contra a violência política à mulher, a lei do stalking. É impressionante que a gente precisa ter uma lei para que não nos persigam, né? E aí está muito conectado com essa questão, né, da nossa objetificação, né, sermos tratadas muitas vezes como algo, né, uma posse, né, e aí a minha posse não pode dizer não para mim, né, eu digo o que ela faz para mim ou não, que é muito duro, assim. Liberalização da laqueadura, na verdade, a permissão de fazer a laqueadura sem que o marido tenha que assinar lá o termo, né? Então, de novo, a questão da posse, né? Isso 2023, tá, pessoal? Isso no ano passado. Programa de dignidade menstrual, então a gente vê aqui, né, as mulheres tendo acesso a ferramentas básicas de existência, né? Porque a gente menstrua, a gente precisa ter absorvente ou outras maneiras, né, de cuidar da nossa higiene durante o período menstrual, e não tinha, né? Muitas mulheres sem acesso ao básico, porque o Estado, né, não achava que isso era responsabilidade dele. Agora sim, né, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade têm acesso, e o protocolo não é não, que dá todas as diretrizes, né, para questões de assédio também. E aí a gente tem a lei da igualdade salarial esse ano, né, que vem para punir as empresas que não se adequarem em relação à questão da igualdade salarial, que já é algo previsto pela Constituição, já está previsto pela CLT, já está previsto, né, isso pelos direitos trabalhistas, né, já da década de 60 isso já está previsto, mas nunca foi, né, nunca houve uma punição para quem não se adequasse. Então isso é o que muda. E aí, quando a gente fala de igualdade de gênero nas organizações, acho que alguns dados são interessantes, né, da gente trazer. Então, em 2019, mais da metade das mulheres integravam o mercado de trabalho no país. Só que os homens, eles estão em 73%, né? E se a gente for quebrar isso na área de engenharia, por exemplo, outras áreas que são consideradas áreas, né, que os homens têm mais facilidade, fala-se muito sobre isso, né? E aí a gente tem vários viéses inconscientes aí. Esse número é menor, né? Então as mulheres, elas integram também muito o mercado informal e também estão muito na economia do cuidado, que não é remunerada. Então não significa que a gente não está trabalhando, a gente só não está recebendo, né? Em 2019 também as mulheres, olha lá, né, economia do cuidado, as mulheres se dedicaram aos cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos quase o dobro do tempo que os homens, né? 24 horas, 21,4 horas semanais contra 11 dos homens. As mulheres ganham menos que os homens, né? Isso é comprovado. Olha lá, Sofia, é difícil. E isso é um contexto muito, muito grande, né? O ambiente é masculinizado, as mulheres se sentem desencorajadas, receosas de entrar. Às vezes, o viés inconsciente, muitas vezes, o estereótipo, ele faz com que a gente, às vezes, nem tenha vontade de tentar, porque a gente acha que não tem nada a ver com aquilo. Então, se a gente tenta menos, a gente pratica menos, a gente chega menos mesmo naqueles lugares. Então, todo um sistema, né? Desde a criancinha lá que recebe quais os brinquedos que a gente está oferecendo, né, para as crianças, para elas se familiarizarem, né, com coisas que são consideradas de menino ou de menina, e daí o homem não cuida, né, porque nunca vai ter uma boneca, né, a menina não entra na área de exatas ou questões relacionadas a noções espaciais, porque aqueles brinquedos são mais de meninos, enfim, né, coisas que a gente vai construindo, né, ao longo do tempo. E a presença feminina em cargos mais altos, né? Essa bolinha aí é dura de ver, né, pessoal? E aí o nome do nosso webinar é protagonismo, né, feminino. Como é que a gente tem protagonismo, né? Quanta criatividade a gente precisa ter para protagonizar sem estar em cargos de liderança, né? Quais são quantos se vira nos 30 a gente precisa fazer para protagonizar dentro das organizações sem estar em cargo de liderança, né? É difícil, né? É um desafio. E como é que é protagonizar um espaço
em que você olha para o lado, né? Quando você está naquela bolinha, você olha para o lado e você só vê outros homens, né? Você só vê homens normalmente brancos, héteros. Não é fácil. E aí, para mudar isso, a gente precisa pensar em equidade, né? E qual que é a diferença com igualdade? Ah, igualdade salarial. Igualdade é tratamento igual, então é preciso que tenha igualdade salarial, tratamento igual. Mas, como a gente está num ambiente extremamente desigual, a gente precisa fazer trabalhos de equidade, né? Que é tratar as pessoas da forma como elas precisam ser tratadas para atingir os resultados que elas poderiam atingir, que elas podem atingir, que elas têm potencial para atingir, né? Então, a pergunta é: do que você precisa para ter sucesso, né? O que eu preciso fazer de diferente para você, para que você possa ter sucesso e que as outras pessoas muitas vezes já têm, né? Então, ali na figurinha que a gente tem na tela, né? Tem 3 pessoas, eu gosto de usar bastante, para quem já assistiu outras sensibilizações, está sempre aí. Que é muito fácil de entender. Então, tem um murinho que é uma barreira para assistir um jogo, né? Alguma coisa que está acontecendo ali no estádio. E aí tem 3 pessoas tentando assistir esse jogo, uma mais alta, uma mais baixa e uma numa cadeira de rodas. E aí a igualdade ela vai lá e fala: tá aqui, 3 caixinhas iguais para vocês. Se virem, eu não quero saber do resultado, né? Eu quero que eu estou dando igualdade. Então, a primeira pessoa que é mais alta consegue assistir com tranquilidade, a segunda pessoa que é mais baixa consegue assistir, né, mas não tão confortável, e a terceira nem consegue subir na caixinha porque ela está numa cadeira de rodas e ela não tem como subir. O que é equidade? A gente não precisa dar uma caixinha para a primeira pessoa, ela já está conseguindo assistir bem confortável o jogo, então a gente coloca 2 caixinhas para a segunda pessoa, para ela poder assistir confortavelmente, e para a terceira pessoa a gente coloca uma rampa, né, que é o que ela precisa. Então, de novo, do que essa pessoa precisa para ter sucesso? Igualdade é o objetivo, equidade é o meio, né, para se chegar lá. É isso que a gente costuma dizer. E assim, os benefícios, né, que a gente pode ter amanhã, se a gente conseguir equidade de gênero, são enormes, né? Inclusive na economia. O PIB global poderia subir em mais de 20% se a gente conseguisse eliminar a desigualdade de gênero. Tem muito trabalho pela frente, né? Mas a gente está no caminho. E aí, para começar essa conversa, eu queria convidar as nossas 2 primeiras participantes aqui. A gente vai ter uma rodada aí, várias rodadas, né, com várias mulheres que trabalham aqui na WeFlow. Uma honra ter essas mulheres maravilhosas, lado a lado, todo dia com a gente. Fico até, assim, emocionada, assim, de poder caminhar ao lado dessas mulheres incríveis. E eu queria convidar, então, para começar essa conversa com a gente, a Raquel e a Márcia, né? Para nos ajudar a responder essa primeira pergunta, que é: em um mundo ainda marcado por estruturas machistas e patriarcais, como vocês definem a experiência de ser mulher e de que maneira essa realidade influencia no dia a dia das organizações? Vou chamar a Raquel primeiro, por favor, Raquel, e aí depois a gente passa a palavra para a Márcia. Que honra! Bom dia a todos. A gente tem aí a presença majoritariamente de mulheres, né? A gente precisa levar essas conversas para os homens também, por favor. Então, vamos pegar todo esse conhecimento, essas trocas que a gente tiver hoje aqui para levar para os homens também. Hein? Bom, primeiro começando aí com a minha audiodescrição. Sou mulher branca, cabelos curtos. Podem ver que na WeFlow tem bastante mulher com cabelo curto. Cabelo castanho, olhos castanhos, estou com óculos com armação meio amarelada, um colar de prata fininho, fone preto e uma blusa estampada. E o fundo branco. Sou uma mulher, então, cis, hétero e resido aqui no Sul. Em Joinville, Santa Catarina, sou consultora em SG da WeFlow. Sou mãe do Pedro, de 7 anos, da Júlia, de 2 anos. Já fui mãe 100% do tempo, já fui empreendedora, já trabalhei em grandes organizações, já fui consultora e consultora em outras áreas, e agora sou consultora em sustentabilidade ESG. E fui muito educada nessa questão de
que mulher, né, é boazinha, é calma, é educada, né, não contradiz, né, tem que aceitar, tem que acatar as coisas que estão. Então, e hoje eu gosto muito, na verdade, acho que eu sempre gostei muito de falar sobre esse assunto, acho que sempre foi uma luta minha desde criança. Então, eu gosto muito de falar sobre mulheres, eu tenho que tomar bastante cuidado com o tempo, estou olhando assim o tempo todo, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu gosto muito de trazer, né, essa luta por essa igualdade e por essa identidade, porque hoje, né, a gente carrega muitos pratos, então, como a Marina apresentou ali, a gente tem uma história de mercado de trabalho, uma história recente, né, a gente, se olhar mais para trás, as estruturas eram muito diferentes, mas vamos olhar aqui para os últimos séculos, né, então, a gente tem aí uma entrada da mulher no mercado de trabalho, então a gente tem mais um pratinho aí para carregar, e por conta dessa estrutura e esse mundo patriarcal que a gente vive, esse sistema, então a gente tem muitos pratinhos para equilibrar e para carregar, e sempre com muito êxito, né? A gente sempre é cobrada para lidar muito bem com cada um deles. Então, a gente acaba esquecendo também de quem que é a gente, né? De quem é. Então, eu gosto muito de trazer a maternidade, faz parte da minha realidade e de muitas mulheres, então eu gosto muito de trazê-la. E aí a gente também, quando somos mães, a gente esquece ainda mais de quem somos. Então, essa busca por nossas identidades também é algo que eu gosto sempre de trazer nessas conversas. E aí, como eu falei, esse assunto é muito amplo, dá para ficar aqui falando, né, Marina? Se a gente quiser trazer essa pauta todo mês, a gente dá para trazer, e sempre vai ter muito assunto, mas eu queria trazer 3 pontos aqui que envolvem a maternidade, que ocorreram na última semana, então eu trouxe por ser coisas recentes que aconteceram agora, e um outro ponto que não atinge a maternidade, mas que é esse ser mulher num ambiente, nessa estrutura machista e patriarcal. Como eu falei, eu fui empreendedora para mulheres, e eu lidei muito com mulheres que trabalhavam em grandes organizações. E 2 delas, em uma das maiores empresas do país, elas trouxeram o quanto elas tiveram que assumir lazeres diferentes e como elas não puderam ser elas mesmas em questões de roupa e tudo mais, porque elas queriam alcançar certos lugares dentro das empresas. Então, elas falaram que elas assumiram roupas completamente diferentes, então, roupas largas, roupas para conseguir acessar ambientes de produção, majoritariamente masculino, né? E elas também tiveram que falar de futebol, começar a assistir sobre futebol, falar mais palavrões e tudo mais, porque elas queriam alcançar lugares e depois cargos de liderança. Então, essa também é uma perda de identidade, né? Então, o quanto a gente tem que se adaptar a esse meio que é machista e patriarcal. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. E os outros 2, essa última semana, uma mulher, inclusive ela está aqui, ela trouxe para mim a questão de que ela viu um depoimento no LinkedIn falando que a mulher foi demitida após a licença maternidade. E eu falei para ela, infelizmente, é isso mesmo, mais de 50% das mulheres, segundo uma pesquisa da FGV, não estão mais nos seus cargos que tinham antes de virarem mães. Então, até a criança fazer 1 ano, 50% delas não estão mais. Seja, tem várias razões aí, mas é um número muito alto, e a gente precisa falar sobre isso, né? E, de novo, nós vivemos essa realidade, por quê? Porque a gente não tem, como a Marina falou, né? Quem brinca com boneca é a mulher, então se assume de que o filho é da mulher, que ela é responsável nós somos biologicamente geradoras de vida, e isso é um orgulho muito grande para mim, mas eu divido essa responsabilidade com o pai. Então, a gente tem que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? A maternidade é muito impactante na vida da mulher, e ela se torna ainda mais impactante nessa estrutura. Então, hoje, a mulher tem que lidar com essa pressão quando ela sai de licença maternidade, porque quando ela voltar, aquele sonho dela de ser executiva, de trabalhar numa organização, pode ter acabado, simplesmente por ela ter gerado uma vida.
E um outro ponto que também veio essa semana é que estava tendo uma discussão num grupo de que a mulher não ia ter direito ao bônus porque ela saiu de licença maternidade. Então, esse é um outro ponto também, que ser mulher nessa estrutura, a gente é afetada, né, por ser mulher nesse tipo de estrutura. Então, o quanto a gente precisa discutir e o quanto a gente precisa refletir sobre essas questões dentro dos ambientes de trabalho e fora dele também. Então, eu vou só deixar essas questões, porque a gente tem muitas coisas para discutir, mas vou só trazer essas questões, porque eu acho que é fundamental a gente conversar sobre elas. Nossa, muita coisa mesmo para refletir. Obrigada, Raquel. Cadê Márcia? Estou aqui. Diga a famosa frase, vocês me ouvem bem? Sempre. 3 anos depois, sempre essa pergunta. Bom, gente, vou começar me apresentando também. Então, eu sou Márcia, eu sou uma mulher amazonense, eu sou natural de Manaus, sou neta de Índia e sou cisgênera parda, né? Nesse momento estou com uma blusa, ela é vinho, mas não dá para ver o vinho, né, direito, mas ela tem uma gola cinza. Estou num fundo de janela com algumas pinturas de ladrilhos aqui. Então, moro em São Paulo, tenho 10 anos e sou uma mulher paulista, ou sou uma mulher nortista, olha o erro, morando em São Paulo. E aí eu acho e agora aqui na WeFlow eu estou como líder da área de avaliação de impacto. Então, acho que trazendo um pouco do que a Raquel falou, também vou trazer um contexto atual e também pessoal, assim, né? Acho que foi legal nas nossas divisões aqui de contexto, a gente sempre pegou o nosso, tentando trazer temas atuais, mas sempre pegando o nosso lado pessoal e dando a nossa voz, né? Colocando nesse ambiente aqui, que é muito importante. Então, a Raquel trouxe esse contexto, né, dentro dessa realidade, que é da licença maternidade, e eu queria levar a nossa discussão também, um pouco de reflexão, para um outro aspecto, que é a relação do direito das mulheres também no ambiente de trabalho, mas falando sobre a licença menstrual. Né? Ela também, depois eu falo um pouquinho onde que ela me pega ali, mas é uma realidade, né, que embora menos discutida, né, que a gente vem tendo, agora não tão, né, então a gente teve algum exemplo da Espanha, mas ela é essencial para a gente reconhecer e respeitar essa necessidade biológica que a gente tem, né, que é o nosso corpo, que influencia diretamente na nossa presença e no nosso desempenho profissional, né, esse desempenho ele é muito discutido no esporte, então também sou uma pessoa que vem do esporte, e a gente sempre teve essa questão do ciclo menstrual, quanto que ele impactava dentro do desempenho do esporte, mas agora a gente também vem discutindo isso dentro dos espaços laborais, né. Então, a licença menstrual ela é uma licença que, assim como a maternidade, ela destaca a importância de a gente reconhecer esses processos biológicos que a gente tem da mulher e dentro do ambiente de trabalho. Enquanto a maternidade ela vem sendo reconhecida por lei, a menstruação ela ainda é um tema que ela precisa de um pouco mais de compreensão, né, e entendimento em termos de políticas laborais, né, principalmente porque ela acaba trazendo uma polarização desse discurso. E muitos lugares reconhecem a necessidade das mulheres, né, enquanto seres biológicos, enquanto ciclos, mas os outros argumentos que tem a partir desse tema, ele frequentemente gira em torno da preocupação da gente reforçar esses estereótipos de gênero, que é falar, a mulher então é mais frágil mesmo, então não vamos contratar mulheres, porque a gente já tem que dar licença maternidade, agora tem que dar licença de menstrual, né? Então, como que a gente, enfim, reflete, traz esse diálogo para reflexão, mas sem cair nessas discussões sobre os estereótipos, né? Essa implementação de licença maternidade, ela não é nova, assim, então ela vem desde 1922, foi o primeiro país que implementou essa licença foi a Rússia, e a gente tem países dentro da Ásia e da África que já têm essa licença estabelecidas há mais de 50, 60 anos, né? Mas a Espanha, no ano passado, ela foi o primeiro país dentro do Ocidente a trazer essa reflexão e ser aprovado isso dentro de um formato de licença, né, remunerado, né, não descontado dos seus dias de trabalho. Enfim, na Espanha, o contexto são mulheres que
tenham cólicas severas, né, então tem dentro de um diagnóstico, elas possam usufruir de até, acho que na Espanha está com entre 2 e 3 dias por mês, né, que você pode usufruir desse projeto, dessa lei, né. Aqui no Brasil a gente tem uma PL que está circulando ainda, então está em tramitação ainda, ela chama, a PL, até anotei, que é 1249 de 2022, e ela é um processo que vem sendo discutido, onde você também tem uma licença de 2 a 3 dias para mulheres que, comprovadamente, elas mostram que elas precisam, né, dessa necessidade. Mas fora isso, né, então fora da questão legal do processo, a gente já tem empresas que fazem isso, então aqui no Brasil a gente já tem empresas que já fazem isso independente da legislação, então a gente tem o Grupo MOL, por exemplo, ele lidera aqui, pelo menos aqui em São Paulo, ele mostra que é possível você você respeitar esse ciclo e esse direito, sem impactar, por exemplo, dentro do impacto lucrativo, né, de uma empresa. Então, eu até vi esses dias a Roberta Faria, que ela é cofundadora do Grupo MOL e ela é CEO do Grupo MOL, ela deu uma entrevista para Forbes Mulher, onde ela fala que esse benefício é um benefício de baixo custo, né, de implementação, e o retorno que ela tem há mais de um ano, ela já tem isso dentro da empresa, em relação ao bem-estar dos funcionários e ganho, por exemplo, tanto na reputação da marca empregadora, quanto no desempenho das funcionárias, ela viu isso crescer durante um ano dentro da empresa dela, onde ela registrou, por exemplo, as licenças que ela tem, que inclusive as mulheres têm tirado, têm sido parciais, né? Nem tem sido tipo integral, que é dentro do que a política da empresa prega, por exemplo, né? Então, que também vem na contramão de argumentos, então agora todo mundo vai tirar essa licença se isso for implementado, e que eles que estão implementando isso há mais de um ano mostram que, na verdade, isso também não é uma realidade, né? Enfim, e aí um pouco também aproveitar esse espaço, e eu falo aonde que isso me pega pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa que eu sofro com uma doença chamada dismenorreia, que é uma condição dentro do período menstrual em que você tem dores intensas de desmaiar, né? Na época da minha adolescência eu desmaiava de dor, assim, eu lembro exatamente do momento que eu estava apresentando um trabalho na escola e eu simplesmente apaguei, assim, e fui para frente. E foi aquela professor, todo mundo, assim, o que está acontecendo? E aí, enfim, depois de alguns anos de diagnóstico, né, de entender o que era, enfim, isso foi uma característica, e eu tive o privilégio e a sorte de, ao longo dos meus anos de trabalho, ter sempre chefas, a grande maior parte foram mulheres, eu tive um chefe homem, mas que sempre foram pessoas que acolheram e entenderam, assim, alguns tipo, viam na minha cara e falavam, o que você está fazendo aqui? Volta para casa, pelo amor de Deus, não aparece nesse lugar aqui. Mas isso com certeza é um lugar de privilégio gigantesco, né, que enfim, tive na minha vida, mas acho que também é a minha causa pessoal de trazer à luz essas novas discussões dentro do ambiente. E acho que é um pouco disso, desse assunto. Acho que você deu um excelente exemplo de equidade, né? Do que seria a equidade. O que a gente pode fazer de diferente para pessoas que têm demandas diferentes. E a gente só resiste tanto a essas questões de equidade porque a gente coloca o homem branco, cis, hétero, como a referência padrão, né? E a gente criou um mundo que é fácil para essas pessoas. Então, todo o resto é difícil. Mas se a gente começar a pensar no quão plural, o quão diverso, o quão, assim, o quanto cada pessoa tem uma experiência única e que a gente deveria adaptar né, as nossas realidades no trabalho para as pessoas de maneira diversa, assim como a natureza faz, né? É tudo muito complexo ali, tudo muito diverso e funciona muito bem, né? Não, a gente enrijeceu, a gente criou uma referência e tudo que é diferente disso é um problema, né? É um privilégio para as outras pessoas. Não, né? Na verdade, muito pelo contrário, né? É o básico para que a pessoa possa, cara, tá ali bem, né? Poder fazer esse trabalho bem. Ela precisa descansar, ela precisa se recuperar, ela tá, né, passando por uma situação extremamente desconfortável de dor. E aí isso se estende para outras questões, né, diversas. A gente vai pensar, né, pessoas trans, né, a gente está falando da mulher como, né, nessa questão biológica, mas também tem as pessoas trans, né, que não necessariamente, né, são mulheres, né, são homens que têm um aparelho reprodutivo, e que também precisam ter acesso a isso. Então, assim,
categorizar desse jeito que a gente faz, enrijecer, com certeza vai fazer com que, na hora de tentar flexibilizar, seja mais difícil. Então, a gente precisa trabalhar com a pluralidade de uma maneira mais natural, né? Exatamente, né? A inteligência emocional linear. Então, enfim. Bom, muito bom. Meu Deus do céu, a gente precisa de um webinar para cada um desses assuntos. Já vamos anotando isso. E agora eu queria convidar a Mayara para nos ajudar a refletir sobre essa questão dos vieses inconscientes. Mayara, como que você acredita que percepções pré-concebidas, né, os vieses, eles afetam oportunidades de trabalho e outras oportunidades e o tratamento das mulheres? Por favor, seja Muito bem-vinda. obrigada, né, pela oportunidade de participar e poder falar sobre. Eu sou a Mayara, sou uma mulher de origem periférica, eu sou parda, eu tenho cabelos cacheados um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos, estou usando um brinco em forma de losango e um vestido que é vinho com uns desenhos florais brancos e pretos. Eu sou uma mulher cis, tenho 2 filhos e sou muito grata por trabalhar na Wiflow e ter esse contexto maravilhoso e poder estar aqui hoje falando, né? A questão do viés inconsciente, ele é muito forte, assim, na minha opinião, a ponto de causar uma cegueira coletiva, assim, lógico que eu não estou generalizando todos os homens, todas as mulheres. E isso foi meu gato paçoca, tá? Mas, assim, a estrutura social, essa que a gente já está comentando desde o começo do webinar, ela foi calculada mais ou menos lá em 1700. E desde essa época, tudo que a gente tem como resultado de sociedade foi feito para manter essa estrutura social. Em 1776, os homens começaram a ser escolarizados, as mulheres ainda não podiam participar, elas entraram 100 anos depois. E eles foram assim, se você pegar os trabalhos lá da educação daquela época e os trabalhos que surgiram após, você tem ali uma doutrina de, assim, aceitação e ser feliz em morrer por tudo, morrer por contextos que você nem pode tocar, como teu ego, dignidade, morre pela igreja, morre por terra, morre por tudo. E essa doutrina fez com que, sem saber, muitas coisas ficassem ali dentro da cabeça quando a sociedade começou a ser estruturada. E quando a mulher ela começa a entrar nesse contexto, ela começa a luta, né, por direitos e tal, porque, consequentemente, ela não teve essa primeira parte da educação, de sim, você tem que morrer, aguenta quieta, tipo, não reclama. E, como eu falei, não generalizando, mas quando as mulheres entram nessa luta, esses vieses inconscientes que a maioria hoje nem sabe de onde que veio dessa época lá, de 1700, elas começam a ser julgadas em vez de serem apoiadas. Porque tem muita coisa ali que fica subentendida. Por exemplo, um salário maior faz com que, consequentemente, muita gente fique quieto em relação a coisas que não são humanas, que elas ensinam você, assim, a abandonar coisas essenciais, como a sua família, ou negligenciar mesmo a sua família, o seu bem-estar, a sua saúde mental, onde muitas vezes você vê uma mulher reclamando e brigando por isso no ambiente de trabalho, e o homem, eles colocam ele ali ganhando um pouco mais para ele não entender ou não acessar essa parte, então ele acaba ficando mais quieto. E se esse viés inconsciente não existisse, a gente podia estar lutando junto por uma sociedade sustentável, por uma coisa maior. Eu acho que a questão desse viés inconsciente, ele te impede de ver que você não tem que morrer pela sua família, mas sim viver pela sua família. Viver por você, pelo que você quer, pelo que você acredita. E alguns vieses também, eles vêm para colocar o homem não todos, tá, gente? Tem muito homem que já conseguiu vencer esses vieses. Mas, assim, ele vem para colocar ele num lugar onde, por ter alguns benefícios, ele acaba se vendo como essa galera da ponta que estruturou essa sociedade para ser desigual, para ser insustentável. E um exercício rápido para você entender em que parte que você está nessa pirâmide de poder é assim, se você consegue, semana que vem, falar, vou fazer um ano sabático, e a tua condição financeira, a tua qualidade de vida continuarem no mesmo lugar nesse um ano sabático, você está na ponta da pirâmide. Caso contrário, você está na base ou no meio, mas está para baixo. E de baixo para base é muito rápido. Inclusive, a gente vê isso acontecendo, muitas pessoas falindo, desistindo, não conseguindo prosseguir. E
Um exemplo, assim, atual de um despertar, né, eu tenho para trazer de um homem que se viu, época de Covid, ele se viu numa situação de a mulher estar com uma criança no hospital internada e ele com a outra criança em casa, que tinha 3 anos, desesperado, porque ele tinha que trabalhar, não abria tanto espaço, por mais que tivesse declaração de hospital e atestado, tudo, inclusive dias de atestado dele não foram considerados. Então, ele ficou naquela situação desesperadora, o que ele faz com uma criança de 3 anos em tempos de Covid, e a preocupação com o outro que também estava no hospital, e ali ele se viu mais nesse lugar feminino, de ter que cuidar da família de um outro jeito. Então, ele enxergou a estrutura. E agora, como que ele volta para essa estrutura, sendo que ele enxergou que estava engessando ele e enxergou o nível de pressão sobre uma responsabilidade que normalmente fica só para a mulher, né? Só a mulher que se vira com a criança, só que ela já estava se virando com uma. Então, assim, ele enxergou essa estrutura e agora ele não consegue desver, ele consegue ver outras coisas que estão acontecendo também, injustiças como essa que a Raquel citou, da mulher ser demitida após a licença maternidade, infelizmente ele também viu acontecer. Então, é toda uma estrutura que às vezes as pessoas não sabem de onde veio, não conseguem compreender, mas, gente, é de muito tempo atrás. 1700 é muito tempo atrás. E a partir do momento que a gente consegue quebrar essa barreira, a gente consegue unir as forças e tornar tudo mais sustentável. Mas são várias barreiras, né, diversas, assim, vieses que eu não citei aqui ainda. Mas, você quer contribuir? Tem algum viés que você gostaria de trazer também? Eu trouxe um, né, de status. E comprovadamente, né, eles afetam a forma como as pessoas, por exemplo, se você não considera que uma mulher, inconscientemente, se você não considera que uma mulher pode estar numa posição de liderança, a gente ergue o sarrafo, você fica mais exigente para essa mulher, e ela também, a gente se coloca num lugar de não se ver lá, não se considera, não se achar capaz, né? Então, afeta de N formas, né? Os estereótipos, enfim, né? A forma como, em que lugar a pessoa me colocou quando ela me olhou. Como é que eu saio desse lugar, né? É muito difícil sair desse lugar. E aí eu acho que é legal, né? Já passando para a próxima pergunta, a gente pensar no que não fazer, né? Nesse contexto, assim, o que a gente não faz, então, porque a gente vê também movimentos das empresas querendo trabalhar nesse contexto, né? De melhorar seus ambientes e às vezes fazendo coisas erradas, né? Às vezes colocando, enfim, se embananando inteiro. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Fai e da Flá também sobre o que não fazer, né, nas organizações. Se quiser começar, Flá. Boa. Então tá, gente, eu vou ser breve aqui também, mas eu acho que é um ponto importante, assim, né? A gente acabou de falar sobre esses vieses inconscientes, e às vezes fica uma coisa um pouco etérea, a gente não entende de que forma eles afetam, assim, nosso dia a dia, e esse desdobramento para esse reforço de estereótipos, né? Então, muito desse webinar, comentei no começo, veio desse lugar de inquietação nossa, a gente, né, as mulheres da WeFlow, vendo algumas ações, algumas campanhas que foram, de alguma forma, revoltantes, assim, mas que, ao mesmo tempo, a gente quer se colocar nesse lugar de, tá, então, se isso é revoltante, se não é para fazer, então, como que a gente pode, então, instruir ou fazer algo diferente, assim, né? Então, eu não sei, assim, quem que acompanhou, assim, na mídia, mas algumas ações, por exemplo, de presentear as mulheres dentro de organizações com objetos que só reforçam o estereótipo, né? Então, a gente viu algumas campanhas, por exemplo, de empresas entregando lixa de unha, né, para cada uma das mulheres, entregando esmalte de unha, entregando saquinho de chá de camomila, vi essa, que é para acalmar ainda os nervos das mulheres. Então, esse tipo de objeto, assim, né, esse tipo de ação, acho que só reforça um estereótipo que é o lugar que a gente quer sair, né, e outras campanhas também que colocaram, por exemplo, mulheres, então já em homenagem ao Dia das Mulheres, vamos colocar somente mulheres trabalhando hoje. Quando deveria ser o contrário, né? Se isso é para ser uma celebração, né? Uma homenagem, uma honra a esse dia, assim, a gente não quer trabalhar, né? A gente não precisamos nem falar sobre isso. Então, acho que refletindo sobre daí como sair desse lugar, né? Acho que uma boa prática seria
eu entendo assim, não é um problema você reconhecer esse dia, porque é um dia que é marcado e que merece esse respeito, né, merece essa visibilidade, mas, por favor, não reforçar estereótipos, assim, né, para quem está em organizações ou, enfim, quem está envolvido com esse tipo de campanha, não reforçar estereótipos e, com certeza, além do tipo de objeto, se for para presentear, eu sinto muita falta de vir uma campanha educativa junto, né? Então, explicar isso, né? Entender que esse Dia da Mulher não é uma data romântica, né? Ela não deve ser romantizada, é uma data política, né? Então, que fala sobre essa luta de igualdade, né, de direitos e essa equidade de gênero. Então, que venha junto, pelo menos, algum materialzinho educativo, algo que explique de onde vem, para que a gente possa aumentar a consciência sobre essa data que é tão importante, né. E aqui na WeFlow a gente tem algumas pequenas ações, assim, nesse sentido. Eu acho que essa questão da igualdade, né, eu fiquei pensando o que eu gostaria de receber, né, no Dia da Mulher. Eu acho que eu preferiria receber um e-mail com uma boa notícia, né, disso, de uma licença menstrual, por exemplo, como a Márcia estava falando, uma extensão de uma licença maternidade, algo nesse sentido que é muito mais relevante e é o que a gente realmente quer, do que necessariamente um objeto, assim, físico, né. Então, aqui na WeFlow a gente tem algumas tentativas, assim, a gente tem bastante flexibilidade já né, em relação à questão dessas licenças, assim, né, para quem tem essa necessidade. A gente, durante um tempo, estava fazendo um planejamento estratégico que era baseado na Lua, né, a gente foi entendendo a ciclicidade da mulher, a ciclicidade da natureza, e o que era mais relevante para aquele momento da Lua, que são estudos que eu gosto também de levar na minha vida pessoal. Então, acho que são pequenas ações que a gente pode fazer para lembrar dessa ciclicidade, lembrar né, respeitar esse cíclico também do ser mulher. E, mais importante, eu acho que é pensar muito bem antes de botar alguma campanha, porque senão pode ser um tiro pela culatra, né? Vou passar a bola para a Fai. Oi, pessoal, vou fazer minha audiodescrição aqui rapidinho. Eu sou a Fai, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, tá meio preso com uma piranha, tô com uma gola alta preta e no fundo tem 2 estantes. Sou cis e sou bissexual. Bom, o que a gente mais se depara é com campanha e ações e parabenizações bem equivocadas, né? Infelizmente, a maioria associando a mulher com, sei lá, a delicadeza da flor, sabe? O carinho da esposa. Então, já começa por aí, né? Então, esse Dia Internacional da Mulher, ele não é o dia da sua mulher, da sua filha, da sua mãe, que, né, a gente vê ali, ai, parabéns para minha mulher, que é a melhor mulher do mundo. Tá, gente, não é sobre isso, né? E um pouquinho dessas campanhas que a Flá falou, dessas ações onde vamos ressaltar a força feminina e colocar só mulheres para trabalhar. Setorizar promoções em lojas, tipo, em livrarias, daí é o setor de culinária, sabe, na farmácia, a maquiagem, gente, sei lá, mas a gente vê muito isso, sem falar nos brindes, né, lixa de unha, e, enfim, tudo mais. Então, também vi uma muito boa, que era capriche na sua cueca, porque hoje é o dia dela. Sabe? Então, é muito complexo. E sobre isso foi o que a Flá falou, eu acho que a gente tem que ir para um lado mais educacional, né? A gente está falando aí de campanhas sobre a igualdade salarial, sobre não ter assédio no ambiente de trabalho, sobre essas licenças que são necessárias e que devem ser olhadas e ressaltadas, porque a gente não dá esse... A gente não, né? A gente luta para ter esse olhar e ainda é muito raso, né? Não tem tanto entendimento. Então, celebrar esse Dia Internacional da Mulher realmente é apoiar todos os dias o feminismo, né? E não nesse dia ir lá enfim, parabenizar a sua mulher e dar uma flor para ela, a sua mulher. Acho que é isso. Sei que a gente está com o tempinho aí um pouco curto, então deixo aqui a minha contribuição.
Olha, difícil de acreditar nessas coisas, mas é real em pleno 2024, Brasil. Impressionante, né? Bom, então vamos para a última pergunta, que eu sei que o pessoal, né, tá com o tempo contadinho. Eu queria convidar a Raíssa e a Bianca para nos ajudarem a entender um pouquinho melhor o que as empresas podem fazer nesse contexto, né? Como que elas podem promover e avançar a equidade de gênero e como que está alinhado com a ESG, que afinal de contas é o nosso carro-chefe aqui na WeFlow, né? Muita gente aqui nesse barco. Então, quero convidar a Raíssa. Cadê você? Tô aqui. Bom dia, pessoal. Na real, eu vou passar primeiro para a Bia, e aí depois eu finalizo respondendo a pergunta. Então, venha, Bia. Boa. Então, eu sou a Bianca, eu sou uma mulher parda de cabelos lisos, os olhos mais arredondados, o nariz mais fino, a boca mais carnuda. No meu backdrop aqui tá uma madeira, a minha cadeira, tô de fone gamer, então isso também ocupa bastante do meu visual. Sou uma mulher cis, hétero, e tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, que habitualmente eu chamo de estagiária, porque ela me acompanha em todas as jornadas da vida, inclusive em carreira. E falando um pouco mais, né, dessas ações que a gente acredita que as empresas podem implementar, que as empresas têm esse papel importante, né, de fomentar, a gente vem falando muito sobre a diversidade, a mulher estar presente, a mulher ser essa figura de representativa, mas a gente também tem que pensar um pouco na experiência. Então, uma parte muito importante da gente falar dessa diversidade, inclusão e ter essas mulheres se sentindo representadas, terem essas mulheres presentes, a gente pensar em como está sendo as experiências dessas mulheres nesses ambientes que elas estão participando ativamente. Então, acho que o primeiro ponto, assim, que a gente vem falando é sobre esses vieses, né? É revisar os processos, é revisar onde a gente está dando esses gatilhos para vieses inconscientes. Então, procurar talvez descrições de vagas mais neutras, então eu não direciono, preciso de uma mulher gerente que seja cuidadosa e não sei o que, não é o tipo de descrição, a gente dá para ser mais neutro, dá para a gente ser mais focal, e não olhar tanto para essas características peculiares, e a gente até falou aqui no chat já, perguntar sobre ter filhos, se tem intenção, isso não interfere nas entregas, não interfere na capacidade profissional que essa pessoa tem. Então, pensar em como a gente faz esse processo de maneira que seja mais íntegra, trazendo o melhor daquele profissional, além dos vieses que a gente tem, é uma parte essencial. Então, a gente também fala um pouco de recrutamento oculto, né? Onde a gente não olha muito se tem filho, se tem uma inscrição. Então, eu acho que é muito importante isso. Olhando um pouco também para métricas de diversidade e inclusão. Então, a gente entender quem é o nosso público, fazer um censo, olhar para a representatividade. Quem são as pessoas que estão na liderança? Será que uma mulher que está lá na base consegue se enxergar lá em cima ou não? Porque a gente não tem esses lugares representativos. Então, a gente olhar para essas métricas, olhar para o nosso board, olhar para quem está dentro dessa experiência. Se elas dão esse espaço para poder ser esse ambiente de inclusão, né, de representatividade, olhando para essa transparência. Outra parte é a ampliação dessa representatividade, a gente pensar talvez em ter metas ou ter padrões específicos para aumentar a representatividade de mulheres dentro do board, dentro de áreas que normalmente são mais masculinas. Então, se a gente olha para o setor de tecnologia, por exemplo, que é um setor bem masculino, como que a gente aumenta? Dentro do setor esportivo de futebol, como que a gente aumenta a representatividade de mulheres nesses ambientes? E aí a gente vai pensando nessa experiência. Então, como que eu dou o suporte? Como que eu dou programas de desenvolvimento para a liderança? Como que eu dou esse processo de conscientização para que as pessoas consigam entender que não é sobre gênero, é sobre se isso é para aquela pessoa, se aquilo não é para aquela pessoa. A gente tem que começar a pensar se isso é uma coisa para a Bianca ou se isso é uma coisa, não é uma coisa para a Bianca, independente de quem é a Bianca. E como que eu melhoro a experiência da Bianca ali onde ela está. Então, talvez a Bianca precise de uma ferramenta específica para trabalhar. Então, vamos dar esse suporte, vamos entender o que ela precisa para performar melhor, porque quanto mais diverso for a força de trabalho, mais inovação a gente tem, mais faturamento a gente tem. Então, se a gente vai falar de resultados, a gente tem que olhar para o contexto como um todo. E pensar muito também nesse combate à assédio e discriminação. Então, uma parte muito importante de valorizar essa experiência, de ter essa diversificação é isso. Como que eu melhoro, como que eu olho para as pessoas, como que eu aplico talvez punições e faço uma sanção de conduta para pessoas que não estejam atendendo esses padrões que a gente entende que é necessário.
Então, de não discriminar, de dar espaço para falar, de não ficar tentando justificar. Então, acho que é uma parte muito importante disso. Pensar em benefícios que apanha a família. Então, pensar que além da pessoa, além do profissional, tem a pessoa. Então, essa pessoa, ela precisa talvez de um benefício de apoio, auxílio creche, um horário mais flexível, e isso vai independente de mulher ou homem, ou de gênero, ou de intersexual, assim. Porque às vezes é a necessidade de ter atendido alguém da família, de ter esse suporte para apoiar a pessoa e não só a questão de gênero. Então, ser essa flexibilidade, até a licença parental. Então, se igualar uma licença parental para que o pai seja ativo nessa criação, além da mãe, então a gente olhar para cuidadores não só primários, cuidadores secundários, mas pensando em como a gente melhora essa experiência, é uma parte muito importante. E, por fim, assim, pensando um pouco nessa comunicação, como que eu conto para o mercado aquilo que eu estou fazendo de boa prática, para servir como uma experiência, para servir como uma referência para o mercado daquilo que eu estou fazendo de positivo. E aquilo que eu não estou fazendo de bom, pensar em planos de ação. Então, falar, olha, gente, a gente entende que aqui a diretoria é masculina, mas a gente está trabalhando num plano de ação assim, um plano de ação assado, que é um pouco dos outros insights que eu dei, pensando em como a gente cria metas, como que a gente entende que é a nossa força de trabalho. Então, acho que muito desse lugar de para onde a gente está promovendo essa equidade de gênero é pensar nisso. Como que a gente melhora a experiência das pessoas que estão dentro desses ambientes e como que a gente faz esse lugar ser mais inclusivo, né? E aí eu acho que agora a Rai vai trazer uns exemplos um pouco mais práticos de como fazer isso, né? Obrigada, Bia. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Raíssa, sou uma mulher parda, de olhos e cabelos castanhos escuros. Eu estou usando uma armação vermelha, um blazer xadrez. Eu estou num fundo branco e cinza com alguns quadros. Sou uma mulher cis e hétero. E agora eu vou responder um pouquinho mais essa pergunta sobre como é que o SG ele se alinha, como é que a questão da equidade se alinha a questões de SG. Então, quando a gente fala um pouquinho, né, sobre essa questão da diversidade, do protagonismo da mulher, a gente está falando diretamente do aspecto social, né, social interno, né, como é que a gente promove ambientes de trabalho que eles, né, tenham essa questão da equidade, eles tenham espaço para protagonismo, que a gente olhe realmente para as necessidades das pessoas que estão trabalhando com a gente. E aí aqui eu queria trazer 2 cases rapidinho, assim, para a gente voltar a palavra para a Má, que são 2 empresas que, né, olhando assim num aspecto geral, são 2 empresas que são empresas referências em ESG, são empresas referências quando a gente fala principalmente sobre, né, esse protagonismo da mulher. Então, a primeira é a Natura, né, então a Natura, por exemplo, ela já alcançou a questão de equidade salarial em 2023, então eles conseguem comprovar isso hoje, né, abrindo dados e informações para o mercado. Eles têm uma meta de liderança feminina, e isso é muito interessante porque eles têm uma meta de ter 50% de cargos de liderança compostos por mulheres, né, pelo público feminino, e isso era uma meta para eles alcançarem em 2023, e eles não alcançaram essa meta, e eles publicamente falaram que eles não conseguiram alcançar, e eles alteraram, né, o prazo da meta para 2025, atualmente eles têm 37% dos cargos ocupados pelo público feminino. E aí eu queria trazer aqui um pouquinho do que a Bia falou. Eles têm uma questão da licença maternidade e a licença paternidade estendidas, justamente para tentar trazer um pouquinho mais de equilíbrio durante esse processo, né, de adaptação. E aí, trazendo um pouquinho do que a Márcia trouxe da questão da licença menstrual, a Natura é uma das primeiras empresas brasileiras a ter licença menstrual, é uma iniciativa própria deles. E aí aqui é curioso, porque apesar de ser uma iniciativa própria, eles liberam 5 dias por ano para as colaboradoras que comprovem que tem alguma questão que precisam de licença menstrual. Então, vejo como, apesar de ser uma iniciativa boa, são 5 dias por ano, né? Se a gente for pensar um dia por mês, a mulher não conseguiria tirar, né, todos os meses essa licença. E aí um pouquinho do Boticário, né? O Boticário, então, ele foi até um pouquinho mais rápido que a Natura, ele alcançou a questão da equidade salarial em 2020, né, entre homens e mulheres. Eles também têm a meta de ter 50% de cargos de liderança compostos por público feminino até 2025, atualmente eles têm 35% desses cargos.
Eles têm um programa chamado Beleza Transformadora, que oferece capacitação profissional para mulheres de comunidade, gerando oportunidades de negócio. Então, eles têm uma frente específica, e eles também são uma empresa que estão começando a olhar para essa questão da licença menstrual. Então, são duas empresas que a gente gosta de usar como case, Boticário principalmente por ser nosso parceiro, né, nosso cliente. Então, a gente sabe das ações que eles fazem de ESG e de sustentabilidade. Então, só para a gente ter duas empresas, assim, referências, para a gente ir acompanhando a movimentação e a gente ter como inspiração também, quando a gente fala de equidade de gênero. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, né, enquanto vocês trazem, né, questões que vocês quiserem ali no chat, eu queria só ressaltar alguns dos comentários ali. Teve muita conversa legal nesse chat. Quem está assistindo a gravação perdeu muita discussão interessante nesse chat, mas que bom que não perderam tudo, né? Estão aqui vendo a nossa conversa, mas tem muita coisa rolando. E uma delas, né, que a Renata falou, que eu achei muito legal, foi um incentivo à participação na política, né? 2024 é um ano eleitoral, né? Ela falou que trabalha em uma Câmara de Vereadores, e de 19 parlamentares, só 2 são mulheres. Então, assim, quando a gente, né, ela comentou ali, quando a gente pensa na questão de dignidade menstrual e igualdade salarial, é luta da bancada feminina no Congresso, né? Então, assim, a gente não pode esperar que a realidade mude para a gente por meio dos homens, né? Infelizmente, né? A gente precisa estar lá, a gente precisa estar nesses espaços. A gente sabe muito bem o quanto esse espaço pode ser difícil, né? E violento, tanto que tem legislações para proteger as mulheres dentro do espaço público. Mas a gente pode votar em mulheres, né? E a gente pode sim também se encorajar e se candidatar e se apoiar nesse lugar. Então, para as mulheres que têm essa coragem, que entram, que estão ali no meio, a gente dá o nosso apoio, né? A gente votar em mulheres, né? Eu já tenho essa premissa aí há muitos anos, né? Não tem sempre a minha cartelinha inteira são mulheres sempre, a não ser quando não tem candidata mulher, né? Tem alguns casos que é isso. Mas acho que isso faz uma diferença muito grande. E aí, foi comentado também em relação a referências, a gente passou também alguns links, e eu vou trazer, tem um compilado de referências e materiais também que a gente pode colocar na apresentação, mandar, né, essa apresentação para quem participou, com várias referências interessantes para se aprofundar no tema. Eu acho que é isso. Obrigada, Catarina, obrigada, pessoal, pela presença. Vamos para o check-out? Tem check-out? Tem. É isso. A gente queria convidar vocês, que ainda estão aí com a gente, a dizer como que vocês estão saindo desse webinar, né? Várias palminhas e corações. Que delícia! Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada pelas trocas, obrigada por participarem. E, olha lá, ó, a Brenda, temos um exemplo ótimo com desdobramento. Ai, nem me fale meu coração, né? Marielle Franco. Que essa semana a gente teve as revelações ali dos mandantes. E o que acontece, né? Agora eu só vou usar esse momento assim, que realmente é uma história que mexeu muito comigo. Quando a Marielle foi assassinada, eu fui na vigília que aconteceu ali, aqui em Curitiba, né? E aí, uma mulher falou, né, a gente falou muito sobre racismo, né, nesse momento, né? E aí uma mulher branca falou, vocês precisam assumir espaços de poder, vocês precisam, né, estar nesses lugares. E aí uma mulher negra pegou o microfone e falou, é isso que acontece quando a gente assume esse espaço de poder, né? E aquilo é verdade, né, gente? O quanto a gente está num país que é extremamente cruel com as mulheres e muito mais cruel com as mulheres negras. Então, acho que também um ponto a se refletir depois de toda essa conversa, né? E agora, claro, a gente está falando de política, mas a gente está no dia a dia das organizações. Acho que na política, né? Como que a gente pode empoderar as mulheres negras através do voto? E dentro das organizações, como é que a gente pode pensar no feminismo de forma interseccional, né? Acho que foi a Sofia, né, que colocou um livro da Djamila como indicação,
E é isso, né? Vamos se informar, vamos aprender do feminismo negro, exatamente. Quem tem medo do feminismo negro, né? Porque é isso, né? Enquanto mulheres, a gente só pode falar de sororidade quando a gente entender que, né, a pluralidade das mulheres, e é importante a gente se fortalecer nesse lugar de intersecção também. Muito bem, pessoal. Obrigada, mais uma vez, obrigada a todas as mulheres da WeFlow que participaram, obrigada às mulheres da nossa comunidade que estiveram aqui presentes hoje. Seguimos. Obrigada, pessoal.